Tudo bem? Vocês estão bem? Com o clima agora mais ameno, com a chuva? Olha só quem apareceu aí. Não foi para Ubatuba. Wesley. Muito bem, Wesley. Boa noite para você também. Boa Pessoal, noite, professor. A então, internet está Lincoln caindo aí aqui, também participando. Está oscilando aqui, está caindo. Eu estou passando no túnel. Ah, muito bem. Estou vendo aí sua voz ficando distante. Deve ser aí a entrada justamente na Imigrantes. Muito bem, pessoal. Amanhã eu vejo as fotos de quem está no litoral e quem está na cidade, né? Muito bem. Se bem que Boa Esperança é litoral, né? Tem até praia artificial aí, então tá tudo certo. Pessoal, muito bom estar com vocês. Sexta-feira nos reunimos aqui mais uma vez para nossa aula. Lembrando então que essa aula ela vai poder ser assistida depois de forma remota, de forma que quem não tem conexão não perca, não fique com prejuízo dessa aula, porque ela de fato é bastante importante. Então, sem mais delongas, pensando que estamos aí numa sexta, e numa boa sexta de emenda de feriado, nós vamos dividir a nossa tela para que a gente possa estudar esse relevante tema de hoje, que é o tema dos convênios, cooperativas, da autogestão, da odontologia de grupo. Então, é um tema bem relevante e que vale a pena a gente se debruçar sobre ele nessa sexta-feira. Então, pessoal, tela compartilhada, Luiz Fernando chegando aí também, aos que estão chegando, boa noite para todos. Nós vamos, então, dar início aí à nossa aula de hoje. A aula de hoje, ela vem tratar de um assunto, pessoal, muito importante para a área privada. Então, muitos de vocês vão trabalhar de uma forma ou de outra ligado aos planos de saúde, sejam os planos de odontologia de grupo, sejam as cooperativas ou os planos odontológicos que a gente chama de seguros ou autogestão. O importante é que a gente consiga entender as vantagens e as desvantagens de cada plano. Então, pensando aqui na nossa odontologia e nas suas imensas possibilidades, nós vamos perceber aqui que a odontologia ela tem um mercado de trabalho que nós já conhecemos, que é o relacionado ao SUS. Nós já sabemos que um cirurgião dentista, mediante concurso público, ele pode trabalhar nas prefeituras, pode trabalhar nos órgãos estaduais e federais, pode trabalhar nas Forças Armadas, mas existe um outro mercado, que não é o mercado público, que o dentista pode também trabalhar, e para isso ele precisa entender como é que é a lógica de funcionamento desse mercado. E esse mercado nós chamamos de saúde suplementar, ou de odontologia suplementar. Então, esses serviços privados, como é que o dentista pode exercer o seu trabalho dentro dessa esfera? O dentista pode trabalhar com atendimentos particulares. Nesses atendimentos particulares, ele estabelece com o paciente os valores relativos aos honorários, e essa prestação se dá por meio de um contrato entre o paciente e o cirurgião dentista. Mas existem outras formas de atuação em que o paciente vem intermediado por uma instituição de saúde, o que nós chamamos aqui dos credenciamentos. Então, o dentista pode ter sua clínica particular ou privada credenciada a cooperativas, como nós vamos ver aqui. Um exemplo de cooperativa que nós vamos estudar é, por exemplo, a Unimed Odonto ou a Uniodonto. Nós podemos ter o dentista trabalhando para serviços de autogestão, como, por exemplo, o FUSEX do Exército, ou os planos de saúde relacionados ao bombeiro, ou à Polícia Militar de Minas Gerais, ou aos servidores, por exemplo, do Estado de Minas Gerais, que seria o IPSENG.
E podemos ter o dentista também trabalhando na odontologia de grupo. O que é a odontologia de grupo? Seriam aí os seguros de planos odontológicos, em que você vai receber por esses planos. Exemplo desses planos, Odontoprev, Amil Dental, são exemplos de odontologia de grupo que nós vamos entender mais a fundo na aula de hoje. E o dentista também pode trabalhar para seguros odontológicos. O seguro odontológico, ele vai atender a mesma lógica, por exemplo, de um seguro de carro, em que o paciente paga esse seguro saúde e quando ele precisa, ele vai fazer uso, então, por meio do sinistro, ou seja, ele vai fazer a utilização desse serviço de saúde e o plano vai reembolsar o prestador de serviços. Alguns exemplos que nós temos de seguro odontológico é a Bradesco Saúde, é um exemplo disso, e a Sul América também, que são seguradoras de saúde. Então, basicamente, vamos entrar aqui nesse setor que a gente já conhece, comparando o SUS com a saúde suplementar. De modo geral, enquanto o SUS não há uma cobrança direta pelo tratamento do paciente, porque as pessoas já pagam impostos, então não há uma contribuição direta. Na odontologia suplementar, ela visa o lucro. E nesse sentido, nós vamos ter ou o paciente pagando diretamente para o dentista, quando isso acontece, é um atendimento particular. Então, no atendimento particular, o paciente paga diretamente para o dentista. Ou pode ser intermediado por planos de saúde, seguro-saúde, ou empresas de autogestão e cooperativas. Então, nesse caso aqui, os valores vão depender de alguns parâmetros. Então, quando a pessoa vai fazer um plano de saúde, como o plano de saúde visa o lucro, ele vai ter valores diferenciados, se é criança, se é mulher em idade fértil, se a pessoa tem doenças pré-existentes ou é idosa, ela vai pagar mais caro. E geralmente o plano privado, ele tem pouco enfoque na prevenção. O maior enfoque do plano privado é a assistência médico-hospitalar odontológica. Diferentemente do SUS, em que o SUS, o profissional que trabalha no SUS tem um vínculo aí empregatício, geralmente mediante concurso público, e o SUS ele tem um enfoque grande na prevenção. Então, dificilmente nós vamos ver um dentista no consultório particular realizando prevenção, porque muitos dos planos da odontologia de grupo não cobrem procedimentos preventivos, como educação em saúde. Eles até cobrem a escovação supervisionada, cobrem a profilaxia, alguns planos dos melhores, inclusive remunera pela primeira consulta, mas essa não é a realidade de todos os planos. Então, quando a gente fala desse campo de trabalho, que é a saúde suplementar, nós estamos basicamente, então, falando do quê? Falando da OG, que é a odontologia de grupo, nós estamos falando das cooperativas, nós estamos falando também da autogestão, então a gente tem aí a autogestão, e temos também, além da odontologia de grupo, das cooperativas e da autogestão, as administradoras. Então, a gente poderia puxar uma outra caixa aqui, que nós vamos entender na aula de hoje a respeito das administradoras e também o S de seguradoras. Então, como é que funciona a saúde suplementar? Se você tem um plano de saúde, beleza, Juliano, sem problema. Luane, se cair também, vai estar gravada a aula, você pode depois retomar a aula de hoje, que vai estar disponível para vocês, o link dela para acessar no YouTube. Então, pessoal, veja bem, aqui quando a gente fala de saúde suplementar, nós estamos então falando de um campo em que nós temos um intermediário na prestação de serviços. E como visa o lucro, veja bem, como visa o lucro, nós vamos ter aqui muitas vezes uma relação prejudicada. Então,
como é que funciona essa relação? Nós temos um beneficiário, que é a pessoa que paga o plano de saúde. Será que toda vez que ela paga o plano e ela precisa, o plano de saúde, que é chamado de operadora de saúde, de fato, faz com que a pessoa tenha acesso? E será que a operadora de saúde, ela paga de forma adequada o prestador de serviço, o médico ou o dentista? Então, essas relações, elas são relações muito frágeis. Então, precisa de uma regulamentação. Foi por isso que, no ano 2000, foi instituída uma lei que criou a ANS. O que é esta ANS? A ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, a ANS foi criada no ano 2000, ou seja, ela é recente, ela tem aí 20 anos de idade. E ela visa o quê? A Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela visa regulamentar essas relações. Então, ela visa proteger o beneficiário para que ele pague por um plano de saúde, por uma operadora, e quando ele precisar, a operadora possa oferecer para ele a assistência médica odontológica. Então, a gente tem muitos planos, por exemplo, que a pessoa paga a vida inteira, nunca utiliza. Passa anos e anos pagando. E quando ela mais precisa, por exemplo, ela vai ter dificuldades burocráticas. Então, a Agência Nacional de Saúde Suplementar visa regulamentar isso. E o dentista também é uma parte dessa cadeia, porque a prestação de serviços na saúde suplementar, ela pode ser exclusivamente odontológica, então nós temos planos só de odontologia, e temos planos que envolvem a assistência médica e a odontológica. Então, nós temos planos mais completos. Então, nós vamos ter planos que só ofertam a assistência médica, nós vamos ter planos que só ofertam assistência odontológica, e vamos ter planos que ofertam assistência médica e odontológica. Mas, geralmente, como visa o lucro, muitas vezes o plano, ele paga pouco para o prestador de serviços. Quem que é o prestador de serviços? É o médico, é o hospital, é o cirurgião dentista que realiza os procedimentos que esses beneficiários que pagam o plano necessitam. E como é que funciona basicamente a contratação de um plano de saúde? E esse plano pode ser também um plano exclusivamente odontológico. Então, nós temos mais ou menos aí, de uma forma simplificada, algumas formas de plano. Então, nós temos planos que são só de assistência médica ambulatorial, ou planos que são de assistência médica e hospitalar. Temos planos que são somente odontológicos e planos que são médicos e odontológicos e hospitalares. Então, são planos mais completos. Quanto mais completo for o plano, obviamente que maior vai ser o valor que se paga mensalmente para este plano. Há planos, inclusive, que cobrem gestação, parto, e há planos que não cobrem. Então, há uma infinidade de possibilidades de plano. E como é que as pessoas podem aderir ao plano? Há algumas operadoras de planos que trabalham com planos individuais ou familiares. Então, o Juliano, ele quer ter um plano de saúde. Então, o Juliano vai lá e contrata. Rodrigo, Miguel, sejam bem-vindos aí à aula. Então, o Juliano vai lá e contrata um plano de saúde. Só para ele. Sem intermediação da empresa que ele trabalha, ele quer, independente da empresa, contratar. Geralmente, esses planos são mais caros, esses planos individuais. Ou o Juliano pode contratar para as pessoas da família dele. Então, ele vai pagar o plano para ele e para outras pessoas da família. Então, esse plano, ele pode ser um plano de pessoa física, só o Juliano, ou pode ser um plano familiar. Geralmente, as seguradoras não gostam muito desse tipo de plano. Por isso que eles são em menor número e, geralmente, eles têm a mensalidade mais cara. Outra forma de aderir a um plano é um plano coletivo por adesão.
esse plano coletivo por adesão geralmente está associado a vínculos de sindicatos ou a vínculos de classe. Então, por exemplo, o CRO de Minas Gerais, o CRO-MG, ele oferece planos da Unimed para os dentistas que, logicamente, estão vinculados ao CRO. Então, existe uma parceria da seguradora Unimed com o CRO para oferecer planos que a gente chama de coletivos por adesão. Por que que esses planos geralmente são mais baratos? O preço é menor? Porque geralmente ele vai pegar pessoas em idade ativa, pessoas que geralmente gozam de boa saúde, ou seja, pessoas que vão pagar por um bom tempo e vão utilizar pouco. Pessoas pagando bastante e usando pouco dão mais lucro para os planos de saúde. E uma terceira forma de ter planos são os coletivos empresariais. Esses coletivos empresariais também, eles são mais baratos, porque uma parte deles é paga pela empresa. Então, vamos pegar uma empresa de transporte, por exemplo. Essa empresa de transporte quer oferecer para os seus motoristas e trabalhadores um plano de saúde, para que eles não tenham que usar o SUS quando ficarem doentes. Então, uma parte do valor do plano, vamos supor que o plano da Unimed ele seja R$ 1.000 aqui para uma pessoa individualmente. Para aderir pelo conselho, ele vai ser R$ 900. E aqui na empresa, ele seria os mesmos R$ 900, mas a empresa paga 500 e a pessoa só coparticipa, por exemplo, descontando R$ 400 do seu salário. Então, esses planos coletivos empresariais divide entre o empregador e o empregado os valores dos planos. Então, a idade interfere muito na questão do plano. Por que que a idade interfere, Juliano? Interfere por esse fator aqui, ó, doenças pré-existentes. Então, eles consideram que quanto mais velha uma pessoa, mais ela vai usar. Então, mais ela deve pagar quando você vai fazer um plano. Então, é importante a gente entender essa lógica, porque os nossos pacientes vão vir de planos que eles aderiram. E aí, como é que é a lógica desses planos? Quando o plano ele é completo, ele é médico e odontológico, você vai ter um valor de um combo, em que a pessoa pode ter assistência médica e pode ter também a assistência odontológica. Hoje, existem planos exclusivamente odontológicos. Nós vamos ver alguns dados a respeito disso aqui no decorrer da aula, que eu preparei para vocês alguns dados para vocês terem noção dessa realidade. Então, se você me perguntar, professor, em quanto mais ou menos gira o valor de um plano só odontológico? Então, esse plano odontológico da odontologia de grupo, ele vai variar de 15 a 30 reais por pessoa, por mês, ou seja, é extremamente barato. Mas por que que é vantajoso para as empresas fazerem esses planos? Porque tem pessoas que pagam lá os seus 30 reais todo mês, mas que não utilizam dentista. Então, muitas vezes a empresa fica no lucro. Então, tem baixa sinistralidade. Nós vamos entender um pouquinho o que é essa sinistralidade. Então, olha esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui, ele vai mostrar para nós, em azul, está aqui quantas pessoas no Brasil, de 2000 a 2018, tiveram aí planos médicos hospitalares. Então, para assistência médica e hospitalar. Nós percebemos que há um aumento aqui do número de pessoas. Esse dado ele vai até outubro de 2019. Pode ser que tenha tido uma queda aqui pela perda de empregos em 2020, mas basicamente nós percebemos que aproximadamente 47 milhões de brasileiros. Então, quando nós falamos 47 milhões de brasileiros, nós estamos falando em um quarto dos brasileiros, ou aproximadamente aí 25% dos brasileiros têm algum tipo de plano. E aí, esses planos podem ter diferentes coberturas. Pode ser plano em que a pessoa só tem direito à consulta, ou pode ser plano que a pessoa, quando precisar internar, ela também tenha direito. Então, tem uma variedade aí dentro desses planos.
E quando a gente pega planos exclusivamente odontológicos, só odontológicos, nós vamos perceber que aí 23 milhões. Então, nós vamos cair aí para em torno de 10% da população tem plano só odontológico. Então, há uma diferença aqui entre esses dois, uma diferença aí do dobro, né? Então, uma diferença de 23 milhões que só tem assistência médica e não tem assistência odontológica. Por que isso é importante? Porque a última pesquisa nacional por amostra domiciliar, que é chamada de PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, ela faz perguntas para as pessoas no domicílio sobre várias questões de saúde e outras. E eles avaliaram que um percentual grande de brasileiros nunca foi ao dentista. E esse percentual é muito maior nas regiões mais carentes e remotas. Então, nós temos um número significativo de brasileiros que nunca foram ao dentista, nem pelo SUS e nem pela odontologia dentro do mercado suplementar. E quando a gente pega aqui a odontologia, vamos ver aqui, ó, qual que é a maior parte dos planos, em laranjinha aqui, ó, são coletivos e empresariais. Agora, vocês já sabem o que significa isso. Significa que uma parte é o empregado que paga e uma parte é o empregador que paga. Uma parte é o empregado, a outra parte é o empregador. Então, em laranja aqui, nós vamos perceber que a maior parte dos planos são coletivos empresariais. E em azulzinho aqui, planos individuais ou familiares. Foi o que eu expliquei para vocês. Então, as operadoras não veem vantagem, muitas vezes, em vender planos individuais. Até porque, num plano individual, a pessoa pode dar o calote, não é? A pessoa pode ficar desempregada, então a inadimplência é grande. Por isso que muitas empresas optam somente por planos empresariais ou planos coletivos. E quando a gente pensa na odontologia, nós vamos ter aí dentro de uma divisão de pizza, a maior parte dos planos é odontologia de grupo. Então, um exemplo aqui de um plano de odontologia de grupo, nós temos a Odontoprev. Então, a Odontoprev é uma forma de odontologia de grupo. Nós temos um outro plano que é a Mil Dental, que está dentro da odontologia de grupo. Nós temos uma outra parcela em roxinho aqui, que são as cooperativas. Exemplo de cooperativa, Uniodonto. Temos também a Unimed Odonto. E podemos ter também medicina de grupo com plano odontológico incluído, que é aí uma outra parcela. Então, dentro das pessoas que têm planos e vocês vão trabalhar para planos, a maior parte de vocês vai perceber que a população vai ter plano de odontologia de grupo. E esses planos de odontologia de grupo são os que têm as menores tabelas, como nós vamos ver. Então, esse dado para a gente aqui mostra que houve um crescimento no decorrer dos anos das pessoas beneficiárias de planos odontológicos. Então, esse número vem crescendo. E, logicamente, se eu tenho mais pessoas beneficiadas por planos, eu vou precisar de mais dentistas que atendam nesses planos. E aí que entra uma relação cruel, em que quanto mais dentistas eu tenho atendendo no plano, menos o plano quer pagar nas tabelas. Inclusive, há uma diferenciação. Olha que interessante nisso. Quando um plano ele percebe que uma determinada região tem dificuldade de ter profissionais para atender os seus beneficiários, ele aumenta o valor da tabela. Então, a tabela, por exemplo, da Odontoprev não vai ser igual no Brasil todo, porque ela vai levar em conta a oferta de profissionais que querem atender por esse plano. Então, uma tabela ela pode variar de um estado para outro, por exemplo, ou de uma região para outra dentro do mesmo estado. Aqui foi uma pesquisa que eu fiz essa semana de quantos planos exclusivamente odontológicos nós tínhamos no Brasil. E aí, como é que a gente faz essa consulta? Vocês podem fazer essa consulta e ela é interessante. Vocês entram no site, jogam no Google aí, ANS, que é a agência reguladora, não é?
A agência que nós aprendemos, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela tem lá cadastrado todos os planos para funcionarem no Brasil, precisa estar regulamentado nessa agência. Então, quando a gente pega planos exclusivamente odontológicos, nós vamos ver aí que nós temos no Brasil uma grande gama de planos. Temos planos que atuam só em um determinado município ou em grupos de municípios. Então, por exemplo, este plano, Mais Sorriso Entidades BA, é um plano da Bahia. Então, o Juliano, por exemplo, ou o Miguel, em Minas, não vai trabalhar para esse plano, porque ele é um plano vinculado a um determinado grupo de municípios. Mas nós temos outros planos que são nacionais, ou seja, são planos que valem em todo o território nacional. Então, ele pode ter dentista credenciado em várias partes do país. O mesmo pode acontecer também com a Unimed, por exemplo. Dependendo do plano que você tem da Unimed, ele é regional. Se você precisar, às vezes, acessar um atendimento fora do estado, muitas vezes, dependendo do seu plano, isso não é possível. Ele é feito para ser atendido naquela região em que você se cadastra. Também temos os diferentes tipos de plano, ou seja, planos que são oferecidos tanto para só famílias e indivíduos, planos que só oferecem para coletivo de empresas, ou planos que oferecem para coletivo por adesão, como, por exemplo, nos sindicatos e nos conselhos. Por exemplo, o CRO é um exemplo disso. Vamos entender agora um pouquinho de cada tipo de plano e as suas diferenças. Então, quando a gente fala de odontologia de grupo, como eu expliquei para vocês, eu estou falando de Odontoprev, Amil Dental, Dentalorp. Então, eles são pessoas jurídicas de direito privado. Então, esses planos, eles recebem os valores contratados com as pessoas, que são os beneficiários, e ele visa, sobretudo, o lucro. Então, estes planos trabalham para o lucro. Então, eles querem, muitas vezes, aumentar a mensalidade, que as pessoas paguem o maior valor possível de mensalidade, e que eles paguem o menor valor possível para os prestadores, no caso, os dentistas. Isso se confirma quando a gente vê as tabelas. Depois, mais à frente, eu vou mostrar para vocês os diferentes valores praticados pelas diferentes modalidades. Então, odontologia de grupo, eu estou falando aqui de pessoa jurídica de direito privado que visa o lucro. Então, são grandes empresas que visam ofertar assistência odontológica, no caso aqui são planos exclusivamente odontológicos, que tem um enfoque aí no lucro. As cooperativas, como é que funcionam as cooperativas? As cooperativas já têm uma versão um pouco diferente, porque as cooperativas, elas não visam o lucro. Elas visam o quê? Elas são sem fins lucrativos. Elas visam beneficiar os seus associados. Então, vamos supor que o Everton resolva abrir uma cooperativa. Ele não pode abrir uma cooperativa sozinho. Ele precisa de pelo menos 20 pessoas para formar com ele uma associação autônoma. E aí a cooperativa vai trabalhar como? Ela pode comercializar planos para pessoas físicas, indivíduos, ou para empresas, pessoas jurídicas. Ela pode ter uma rede própria, então uma clínica própria da cooperativa, ou ela pode contratar terceiros. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. O Everton reuniu com alguns dentistas da sala e resolveu montar uma cooperativa odontológica. Ele vende esse plano odontológico para empresas ou para pessoas, e as pessoas pagam todo mês por este plano. E quando elas precisam, elas vão acionar a cooperativa para terem atendimento odontológico. A cooperativa, ela pode ter, por exemplo, uma clínica na cidade que tem mais pessoas vinculadas ou pessoas adeptas a este plano. Ele pode ter uma clínica própria da cooperativa,
Ou nas cidades que são menores, ele pode contratar terceiros. Então, por exemplo, contrata o Juliano para prestar serviço para a cooperativa. Quais são os exemplos de cooperativa? Uniodonto e Unimed. Então, Unimed é um exemplo aí também de cooperativa, no caso, cooperativa de médicos. Qual que é a diferença da cooperativa? Se a pessoa paga a cooperativa e não usa o serviço, ou seja, é pequeno grau de sinistralidade, vai sobrar um lucro. Esse lucro, ele é dividido, por exemplo, no fim de um balancete, no fim de um ano, com os cooperados. Então, parte do lucro volta para os próprios cooperados e a outra parte é investida na melhoria da própria cooperativa. Então, aqui, em vez de você trabalhar para uma odontologia de grupo que paga, por exemplo, vamos supor aqui que você tem uma restauração de resina a R$ 30 na odontologia de grupo. Se você fizer a restauração, você vai receber R$ 30. Vamos supor que você não seja vinculado a uma odontologia de grupo, uma odontoprev, por exemplo. Você seja vinculado como associado à Uniodonto. A Uniodonto paga R$ 35, por exemplo, para a restauração. Então, você vai receber R$ 35 pela restauração. E no final do ano, você pode receber ainda uma participação nos lucros. Sendo que na odontologia de grupo, você não recebe nada. O lucro vai para os donos das empresas ou para os acionistas. Ok? Agora temos um outro serviço, Everton, que é também vantajoso do ponto de vista financeiro, mas a gente tem que ter muito cuidado, que são as administradoras de serviço. Então, administradoras de serviços, elas não são planos de saúde, elas são operadoras de cartão de desconto. Então, vamos pegar, isso é muito comum, por exemplo, os planos funerários. Então, pega lá, Plamaf, por exemplo, um plano funerário. Então, esses planos funerários, a pessoa que paga esses planos paga geralmente muito barato. Geralmente está associada à classe D, E. Então, as pessoas pagam lá R$ 10 por mês. Para quê? Para, no fim da vida, elas terem acesso ao auxílio funeral, elas terem acesso a poderem ser enterradas. Então, elas vão ter lá o velório, mais o direito à urna, ao caixão. Isso é um plano funerário. E aí, o que tem a ver o plano funerário com o dentista? O plano funerário, ele faz o quê? Ele vai conveniar com o Everton, por exemplo. E aí, aqueles que têm o plano funerário vão ter um desconto no consultório do Everton. Então, esse atendimento, ele é particular, não é a Plamaf, não é a operadora funerária que vai pagar o Everton. É diferente da Odontoprev, que paga o Everton, ou da cooperativa, que paga o Everton. Aqui, no caso, a administradora só manda paciente para lá mediante um acordo com o Everton de desconto. Então, geralmente está associado a esses planos funerários. E aí, o que acontece? Tem muita gente empreendedora, em Varginha, por exemplo, tem o cartão de todos. O que é o cartão de todos? O cartão de todos é um médico que opera aqui em Varginha, ele criou essa empresa, e aí ele oferece descontos para consulta médica, para endoscopia, para transporte e remoção. Esse cartão de todos fica ali na praça central de Varginha, ali onde era uma sorveteria antes, na esquina, próxima ao laboratório ali, PD, em frente ao Marista. Não sei se vocês já viram essa empresa. Então, esse cartão de desconto não é um plano de saúde. Então, ele não tem a obrigação de oferecer saúde para quem paga esse plano. Ele oferece desconto. Então, ele não tem uma rede própria, nem tem uma rede credenciada. Ele simplesmente oferece descontos ou benefícios para as pessoas. Então, a pessoa paga todo mês, por exemplo, R$ 10, a pessoa paga, mas o plano não tem nenhuma contrapartida. Olha a vantagem, Everton. Ela vai te pagar R$ 10 todo mês, e você não tem que ofertar para ele assistência médica, você tem que só encaminhar ele para dentistas que dão desconto. Então, nós temos muitos dentistas que trabalham credenciado a essas administradoras de serviço. Então, mais vantajoso do que trabalhar é você ter um plano de desconto, né? Não precisa abrir uma funerária, não.
pode simplesmente abrir um plano de desconto. Mas o que é a desvantagem disso? A desvantagem é que a pessoa mesmo, a única questão que ela vai ter é o desconto. E aí, o que acontece muitas vezes? O dentista que credencia isso, ele fala lá, vou te dar 20% de desconto quando você for na minha clínica. Mas será que realmente, se fosse particular, ele não subiu o preço para dar 20% de desconto? Ou ele está reduzindo a sua margem de lucro? Então, quando você vai credenciar uma administradora de serviços, você tem que prestar bastante atenção se você está dando desconto que está comprometendo lá o valor que você calculou dos seus honorários, ou seja, você está tirando do seu lucro para dar desconto para uma administradora de serviços. A outra modalidade, essa é uma modalidade que nós vamos ver. Boa, né, Stael? Vai, pelo menos no velório, tá com um sorrisão, né? Isso pensando aí num humor bem fúnebre, né? Humor bem fúnebre. Então, veja bem, vai morrer sorrindo, né? É isso aí, Stael. E o que é a autogestão? A autogestão já é um pouco mais vantajoso para o dentista. Como é que funciona essas empresas que trabalham com autogestão? Elas não são planos de saúde em si. Elas não... Opa, voltar aqui um pouquinho. Tá com legenda agora, tá vendo como é que tá chique? Deixa eu fechar aqui que eu cliquei errado. Muito bem. A autogestão, para modo SAP aí, para quem estiver acompanhando depois gravado, só colocar no modo SAP que aparece para leitura, quem não estiver ouvindo. Pessoal, o que é a autogestão, né? Leva uma legenda ainda. A autogestão não visa o lucro em si. Então, a autogestão, ela é geralmente associada a empresas e empregados que se reúnem e formam fundos para garantir a assistência médica e odontológica para os seus empregados. Então, não é um plano de saúde, é o quê? Uma reunião de pessoas de uma mesma categoria. Então, vamos pegar aqui o FUSEX. O FUSEX desconta um percentual do salário dos funcionários do Exército Brasileiro, e o próprio Exército já tem lá na sua rede dentistas. Mas tem procedimentos, como de orto e de implante, que os dentistas que trabalham nos quartéis não oferecem. Então, o que o FUSEX faz? Ele credencia dentistas para fazer tratamentos que não são feitos dentro do batalhão. Mesma coisa o CISAL da PM de Minas. Então, ele não é um plano de saúde. Ele recolhe contribuições dos policiais militares. Dentro da Polícia Militar, você tem um hospital da Polícia Militar, então você tem prestadores próprios da polícia, e tem dentistas, inclusive tem concurso para dentista na polícia, bucomaxilo da polícia, especialista em endo da polícia, mas tem procedimentos. Geralmente, esses procedimentos são os de prótese, os de implanto e os de orto, e algumas questões bucomaxilos. Então, são procedimentos mais especializados, não são os procedimentos corriqueiros. Então, o que acontece nesse caso? O dentista se credencia a um plano da PM, e aquele procedimento que não é coberto no batalhão, a pessoa vai até o dentista, faz o procedimento, e a PM remunera esse dentista. O mesmo acontece com o IPSENG. O IPSENG, ele não é um plano de saúde, ele é um instituto de previdência dos servidores do estado de Minas Gerais. Então, ele não visa o lucro, ele visa o quê? Diferentemente da odontologia de grupo, ele visa atender as pessoas dessa categoria profissional. Outro exemplo, Sindiserv. O que é o Sindiserv? É o Sindicato dos Servidores de Varginha. Muitas cidades têm os seus próprios sindicatos de servidores. E esses sindicatos, eles têm, então, a possibilidade de oferecer tratamentos odontológicos para as pessoas vinculadas a esse sindicato. Você tem, por exemplo, em Varginha também, o Sindicato dos Aposentados. Então, o Sindicato dos Aposentados, você paga o Sindicato dos Aposentados e ele oferece assistência odontológica por meio de um dentista que está vinculado ao sindicato.
pode ser um prestador direto do sindicato, ou para procedimentos que não são cobertos pelo sindicato, aí se faz de forma particular. Então, nós temos aí a opção também da autogestão. E, por fim, as seguradoras. As seguradoras é semelhante ao que acontece no carro. Então, a seguradora, ela faz um reembolso frente a uma sinistralidade. Ou seja, eu pago o Bradesco Seguros Saúde, ou a Sul América Seguro Saúde. Então, eu vou pagando todo mês, e quando eu preciso, eu vou ter assistência médica, e essa seguradora reembolsa o dentista que eu escolhi, ou o plano que está relacionado, conveniado com ela. Geralmente, as seguradoras, elas têm um custo mais caro para a pessoa aderir, por isso o público é mais diferenciado. Então, geralmente, é um público aí, diferente dos públicos, dos administradores de serviços, que é um público bem classe D e E, porque ele não oferece nada, as seguradoras já são planos bem melhores. E aí as seguradoras já reembolsam os procedimentos. Então, para resumir aqui, alguns exemplos, para vocês entenderem. Então, não é tudo plano de saúde, não é tudo igual. Você tem lá a medicina e odontologia de grupo, como, por exemplo, a Amil e a Odontoprev. São medicinas de grupo, odontologia de grupo, então eles visam o lucro. Nós temos as seguradoras, como a Bradesco e a Sul América, que nós já vimos como funciona. Nós temos a autogestão, como o CACI, como o Fusex, como a PM. Então, a PM não é um plano de saúde em si, ela é uma autogestão. Por quê? Porque ela é gerida pelos próprios trabalhadores daquele segmento e se presta a conferir assistência médica e odontológica aos seus segurados. E nós temos as cooperativas médicas, ou as cooperativas médicas odontológicas, como a Unimed Odonto, a Unimed e a Uniodonto. Então, a Uniodonto também se caracteriza aí dentro das cooperativas. Você pode se vincular a uma cooperativa ou pode empreender criando. Então, toda vez que você cria aí um negócio para ofertar, as pessoas vão pagar mensalmente para você e quando elas precisarem, você vai garantir que elas tenham acesso. Como é que faz para montar uma cooperativa ou para montar um plano de saúde? Você vai ter que dar entrada na ANS, na Agência Nacional de Saúde Suplementar, e tem que ter aí comprovação de plano de negócios, tem que ter aí o capital de investimento para assegurar que você não vai receber das pessoas e depois vai cair fora, né, Everton? Vai pegar as contribuições ali e na hora do vamos ver de prestar assistência, vai dar no pé com o dinheiro do povo. Por isso que existe a regulamentação da ANS. Para vocês terem uma ideia, então, essa tabela aqui, ela vai mostrar de 2014 a 2018 a quantidade de procedimentos odontológicos realizados nas diferentes modalidades de operação. Então, a gente vai perceber que a medicina de grupo está negativa, a odontologia de grupo está negativa, ou seja, nós tivemos um crescimento em 2014, 15, então aqui, ó, foram 71 aí, milhões de procedimentos realizados na odontologia de grupo em 2014, 79 em 2015, 81 milhões em 2016, 82 milhões em 2017 e caiu em 2018. Por que caiu? O mesmo aconteceu com a medicina de grupo também. Porque muitos dentistas começaram a ver que não compensava trabalhar com esse tipo de plano, porque ele remunera muito mal. Então, para onde que os dentistas começaram a ir? A maior parte deles foi para seguradoras, então aumentou em 50% o número de procedimentos feitos nas seguradoras, e foram também para as cooperativas. Então, as seguradoras e as cooperativas começaram a remunerar melhor. E aí, então, a gente consegue perceber que o lucro da odontologia de grupo ou da medicina de grupo está associado a quantas pessoas pagam e quantas pessoas usam.
Então, isso é o grau que a gente chama aí de sinistralidade. Prestem atenção nessa palavra, para não inventar depois na prova outra palavra como a ranitização. Então, o que é a sinistralidade? A sinistralidade é igual ao sinistro de carro, ou seja, é o quanto que eu uso daquilo que eu paguei pensando se um dia eu precisar. Então, veja bem aqui, ó. Nós vamos perceber que de tudo que uma empresa de assistência médica recebe, 83% as pessoas usam, gastam. Agora, a odontológica, menos da metade das pessoas usam, então elas pagam o plano e não usam. Daí que a medicina de grupo é muito, muito lucrativa. A odontologia de grupo é muito lucrativa. Por quê? Menos da metade das pessoas que pagam um plano odontológico, de fato, utilizam em um ano. Já quando a gente pega as cooperativas, nós vamos perceber aqui que as cooperativas de odontologia de grupo, as cooperativas, nós temos um grau de sinistralidade, um gasto de 60%, então há uma margem de 39%, para ser mais exato, de 38,5% que sobra para lucro, para dividir depois, ratear. E no caso da odontologia de grupo, vai sobrar aí 58,5% para o lucro. Então, a gente vai ver que eles poderiam pagar melhor os dentistas e não pagam. Então, eles ficam com a grande parte do lucro. E aí, quais são os principais problemas que os dentistas que se vinculam a planos de saúde? Então, muitos de vocês falam, eu quero trabalhar com plano, porque é melhor trabalhar com plano que o consultório fechado. É melhor trabalhar com plano do que ficar com a agenda vazia. E aí eu pergunto para vocês, será que isso é verdade? Então, a gente precisa repensar e verificar se, de fato, nós estamos trabalhando para nós ou se nós estamos trabalhando para dar lucro para dono de seguradora. Então, veja bem, acompanhe comigo esse raciocínio aqui. Você cobra para fazer uma resina particular R$ 200. Então, uma resina classe 1 oclusal, você vai cobrar aí R$ 200 no particular. O plano de saúde médico-odontológico vai te pagar R$ 20 pela restauração. Então, você vai precisar atender 10 pacientes para ganhar os R$ 200. Sendo que esses 10 pacientes, você vai ter que gastar luva para 10, EPI para 10, tudo para 10. Sem contar que você vai ter um desgaste no fim do dia de ter atendido 10 pessoas. Então, o que é melhor? Atender 10 pessoas do plano a R$ 20 ou atender uma particular? E aí, o que acontece geralmente nesse sentido? Os dentistas enchem a agenda deles com plano. E aí chega uma pessoa para marcar a particular, não tem vaga. Ou você ocupa os chamados horários nobres, Everton. Então, você ocupa lá os horários nobres do consultório. Geralmente são os primeiros horários da manhã e os horários da tarde e da noite, porque as pessoas querem ir antes de trabalhar ou depois do trabalho. Então, você entope a sua agenda com um plano. E aí, quando chega um paciente que vai realmente dar lucro, que é o particular, você não tem vaga, porque você encheu os seus horários nobres com pacientes de convênio. Outra coisa que acontece muito também, você atende um tanto de gente. Quando chega no seu último paciente, que é o particular, você já está cansado, você já está mentalmente esgotado. Então, aquela atenção que você poderia dar para aquele paciente que vai divulgar você, que vai indicar você, você já está tão esgotado. E aí, na próxima aula, nós vamos estudar um pouquinho sobre as questões de saúde ocupacional. Muitos dentistas vão ter Ler, Dort, vão ter aí síndrome de burnout, vão ter um desgaste profissional, um desgaste tanto físico como mental, porque entope a agenda. Então, pessoal, não acreditem que a agenda cheia é sinal de lucro. A agenda cheia é sinal de lucro quando é particular. Quando é convênio, é preciso ponderar. Então, para vocês não caírem de inocente, muitos de vocês vão trabalhar com convênio e a minha intenção não é convencê-los a não trabalhar, mas é mostrar para vocês os prós e os contras. Então, muitas vezes, o que os dentistas relatam? Isso é uma pesquisa da Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos, a CNCC. O que os dentistas mais reclamam?
que a tabela é baixa. Há um problema também da glosa. O que é a glosa? Todo procedimento que você faz, é certeza que você vai receber? Não. Como assim, professor? Não. Muito bem, você faz uma endo. Se você não mandar a radiografia, você já vai ter feito a endo, mas o auditor do convênio pode não pagar, ele pode glosar. Então, muitas vezes, quando o dentista tem glosa, ele tem que entrar em contato com a seguradora, e muitas seguradoras ou planos têm um atendimento bem difícil, um canal de comunicação muito difícil com o dentista. O dentista, às vezes, não consegue reclamar a glosa, acaba aceitando. Mas ele já fez o serviço, ele já gastou o material dele e depois ele não recebe. Outra questão também, há uma questão burocrática. O dentista não é só fazer o procedimento e pronto. Ele vai ter que preencher uma série de documentos. Então, no convênio, quando o dentista trabalha com convênio, ele vai ter a guia do convênio, ele tem que lançar o procedimento, ele tem que informar a seguradora, ele tem que mandar radiografias, ele tem que mandar o papel assinado pelo paciente, ou seja, ele leva um tempo do seu horário clínico para a parte burocrática. Outra questão também importante, muitas seguradoras têm aqui pagamentos aí a prazos mais longínquos. Então, você faz a restauração esse mês, você vai receber por ela daqui 2, 3 meses, que é quando o convênio vai processar aquela restauração. O processo burocrático dos planos, que eu falei para vocês. As auditorias, muitas vezes, obscuras, então, sem regras claras. Glosou, mas você não sabe por que glosou. Muitos profissionais das seguradoras, dependendo da operadora que você vai aderir, você não consegue falar e tem uma baixa profissionalização. Então, percebam que tem que ter todos esses cuidados. Então, o que é uma dica que eu dou para quem quer aderir a um plano no seu consultório? Pergunte para outros dentistas quais foram os problemas que eles tiveram. Verifica no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar se tem reclamação de prestadores contra aquele convênio que deixou de pagar, por exemplo. E uma outra questão que acontece também nos convênios, falta de comunicação e de diálogo com os dentistas. Muitas vezes os convênios limitam os procedimentos, então o dentista deixa de exercer odontologia com liberdade e começa a fazer aquilo que o procedimento é remunerado. Então, por exemplo, o Everton recebe um paciente na cadeira dele. Ele poderia ficar 20 minutos com o paciente para fazer uma boa instrução de higiene oral, uma boa anamnese, uma boa orientação. Mas não existe código para orientação. Existe código para profilaxia e para aplicação de flúor. Então, o Everton aplica flúor, muitas vezes sem precisar, porque o convênio cobre o flúor, por exemplo. Então, há aí uma limitação do exercício autônomo da profissão. Porque você começa a fazer aquilo que o convênio remunera. Então, há uma interferência dos planos nos tratamentos. Por exemplo, ter que radiografar um paciente antes e depois para mandar a radiografia. É lógico que na endo a gente precisa radiografar, mas expor o paciente à radiação só para mandar a radiografia para que o plano tenha certeza que você fez o procedimento, então o paciente muitas vezes tem que fazer perícia. Ele tem que passar antes num perito e depois que fez a restauração num perito para assegurar que, de fato, você fez os procedimentos que você está cobrando do convênio. Outra questão também aí, então, é a interferência das instituições dos prestadores, das ações, e a interferência no controle da agenda. Então, tem muita operadora que ela não aceita que o dentista fala que tem vaga só para o mês que vem. Ela quer ter controle de uma parte da agenda do dentista, ou seja, o dentista perde autonomia e começa a ser, em vez de um profissional liberal, um profissional que trabalha para uma odontologia de grupo que remunera mal. Olha esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui compara diferentes procedimentos em diferentes modelos de seguradoras, planos de saúde, odontologia de grupo. Então, olha aqui. Vamos pegar lá o exemplo da resina. Resina face 1. Está aqui o código da resina face 1. Então, enquanto na autogestão, que é, por exemplo, o Fusex, que é uma empresa que não visa o lucro. Lembra o que é a autogestão?
são empresas de trabalhadores da área privada ou pública que se reúnem, descontam um percentual do salário para fazer a autogestão de um serviço de saúde complementar ao serviço que muitas vezes eles possuem próprio. Enquanto uma autogestão paga R$ 47,00 por uma restauração, classe 1, a odontologia de grupo paga 14, um plano paga 14, o outro 14,70, então a diferença é muito pequena. A cooperativa paga um pouquinho mais, mas dá para perceber aqui que a odontologia de grupo é a que remunera menos. Então é melhor muitas vezes ter um Fusex e um plano da PM e uma Uniodonto e uma Unimed Odonto do que ter um plano, por exemplo, da Amil ou um plano da Odontoprev. E agora, para finalizar aí a aula de hoje, vou terminar antes das 9, para vocês ficarem tranquilos aí nessa sexta-feira, pré-feriado. Quem for assistir depois, assiste essa aula, porque ela é muito importante. Não dá para a gente formar sem ter essa noção, para a gente poder evitar dores de cabeça depois. Então, essa pesquisa, ela foi feita, olha que interessante, pessoal. Ela foi feita com médicos, dentistas e fisioterapeutas que atendiam para operadoras de saúde. Quando a gente fala operadoras de saúde, está no bojo aí, tanto a autogestão, como odontologia de grupo, medicina de grupo, tá as cooperativas, então tá as diferentes aí modalidades. Então perguntou-se para esses profissionais, vocês consideram as operadoras ruins ou péssimas? Então veja bem, a maior parte de fisioterapeutas e dentistas, mais de 50%, consideram as operadoras ruins ou péssimas. E na área médica, nós vamos ter uma variação. Por que tem uma variação na área médica? Porque muitos médicos estão vinculados à Unimed. E aí na Unimed eles têm benefícios, porque a Unimed é uma cooperativa. E quais são as vantagens de uma cooperativa? Como eu expliquei para vocês. Vocês podem receber uma parte do lucro no fim do balancete. Vocês podem pegar empréstimo mais barato, porque o dinheiro advindo do lucro e das cotas dos cooperados acaba financiando com juros menores a montagem do consultório ou a compra de equipamentos. Tanto que as Unimeds têm bancos próprios, como, por exemplo, as Unicreds, que são bancos aí das Unimeds. Quando se pergunta, então, para médicos, fisioterapeutas e dentistas, se aquele operador, aquela operadora interfere na autonomia profissional, olha que interessante. 96% dos fisioterapeutas acham que sua autonomia é ferida, porque eles têm que fazer aquilo que a operadora paga. E 89% aqui concordam, médicos e dentistas, achando que os planos interferem na escolha do tratamento. Perguntando para médicos e dentistas, vocês acham que vocês estão insatisfeitos com a remuneração que vocês recebem das operadoras? Olha que número aqui, ó, mais de 95% de médicos, dentistas e fisioterapeutas acham que as seguradoras pagam ou que as operadoras pagam pouco, a remuneração não está adequada. Tiveram reajuste nos últimos 5 anos para recompor os custos? Mais de 95% não teve reajuste. Então, pensa bem, em plena pandemia, você teve que gastar com o EPI mais caro. Então, muitas operadoras não reajustaram os valores da tabela. Então, o dentista tem que fazer quase que milagre. Algumas de odontologia de grupo fizeram, por exemplo, de enviar para os dentistas que atendem, que mais atendem, EPIs. Então, eu conversei com alguns dentistas que trabalham para odontologia de grupo, e aqueles que atendem muito receberam, por exemplo, EPIs. Então, já amenizou um pouco o custo. Mas não tem um reajuste aí em 5 anos. Então, como que as coisas subiram? E muitas das coisas da odontologia são dolarizadas. E médicos, dentistas e fisioterapeutas relataram não ter reajuste nos últimos 5 anos. Outra questão importante aqui, ó. Os contratos com essas operadoras prevêem reajuste?
A maior parte dos contratos só beneficia a seguradora ou a operadora. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as cláusulas. Quando você assina que você vai atender para um determinado convênio, ou para autogestão, ou para uma odontologia de grupo, ou para uma cooperativa, ou para um administrador, você tem que ter muita atenção aqui, o que você está assinando. Então, você vai assinar com um administrador que você vai dar 50% de desconto para os pacientes que ele encaminhar para lá. Então, será que você vai conseguir manter esse 50% de desconto? É um ponto importante a pensar. Então, é interessantíssimo a gente entender as cláusulas antes de assinar. Aqui, quando pergunta para médicos, dentistas e fisioterapeutas, vocês tiveram que trabalhar mais, aumentar a carga de trabalho por conta dos baixos honorários? Mais de 80% teve que aumentar o trabalho. Foi aquilo que eu expliquei. Como você ganha no montante, você ganha um pouquinho só, você tem que atender um tanto de gente para poder compensar. Então, se você ganha, por exemplo, R$ 10 de lucro, você quer aumentar o seu lucro, você vai ter que atender mais pacientes, vai ter que atender 20 pacientes para ganhar R$ 200 de lucro. Então, fisioterapeutas, médicos e dentistas relataram que eles começaram a trabalhar mais porque os honorários pagos eram baixos. Então, vejam como é uma consequência direta. A operadora paga pouco, você trabalha mais. E ela verifica que tem mais dentistas querendo trabalhar para ela, mais baixo fica o valor de tabela. Porque se você não quiser, tem outro que quer. Então, se você não atender, tem outro que vai atender. Então, nesse sentido, a união da classe seria fundamental. Porque se a classe diz, nós não vamos trabalhar por um valor menos que X, nenhum dentista vai atender por um valor menos que X. A operadora seria obrigada a lucrar menos e dividir com o dentista, que é aí o prestador, o valor dos lucros. Então, veja bem, há todo um movimento nacional, inclusive, nesse sentido. Glosas indevidas, ou seja, você fez o procedimento e na hora de receber, a seguradora diz que não vai pagar porque faltou um dado do paciente. Então, olha o transtorno que você tem. A seguradora fala, faltou, por exemplo, o número do cadastro do paciente. Então, você tem que ter muita atenção às partes burocráticas, tem que ter muita atenção a tudo que a operadora pede como documento comprovatório. Então, se ela pede assinatura de uma guia, ou se ela pede que você envie as radiografias num sistema. Então, você tem que ter muita atenção nessa parte burocrática, porque se você não tiver cuidado com isso, você só sentar no mocho e atender, depois você vai ver que uma grande parte dos seus atendimentos não vai ser paga. E agora, mais uma vez, eu aqui fazendo o papel de fazer vocês pensarem. Olha essa situação. Você fez a restauração, classe 1, e recebeu R$ 14,64 da odontologia de grupo. Muito bem. Depois de um mês, aquela restauração quebrou. O paciente volta lá no seu consultório. Você acha que a seguradora paga de novo para você R$ 14,74? Muitas seguradoras não. Muitas seguradoras pedem um prazo de garantia para que você faça de novo o procedimento no mesmo dente. Então, você vai ter que reintervir com as suas próprias custas. Então, você vai ter que fazer de novo aquela restauração que quebrou, que o paciente não gostou, sem receber de novo por isso. Então, tem que ter muita atenção quando você escolhe trabalhar para uma operadora. Aqui, por fim, já terminando aí, eu me comprometi com vocês a gente finalizar com 1h30, né? Basicamente é o horário da aula que seria mesmo, né? Porque a aula começa às 9 e vai até às 10h30. Então, ela começou às 7h30, eu estou sendo fominha, como o povo diz, usando toda a aula. Mas depois vocês podem também conferir com mais calma. Essa aula está lá, presente no AVA, os slides dela, e eu vou colocar o link também do YouTube para vocês assistirem, quem está assistindo depois. Então, veja bem, hino nacional Brasil, né? Muito bem, Rodrigo. Então, veja bem aqui.
práticas condenadas pelos prestadores de odontologia. Então, geralmente, exige raio-x inicial e final. Então, 84% dos prestadores exigem aí radiografia. Não autoriza um determinado procedimento. Então, você tem 71% aí dizendo que não autoriza. Glosa sem explicação. Depois você vai ter que correr atrás para saber por que glosou. 67%. Restringe tratamento. 67%. Restringe procedimento de alta complexidade. Aí, nesse caso, muitas vezes não seria de todo um mal. Porque se ela restringe procedimento de alta complexidade e o paciente precisa, por exemplo, tem muitos planos de odontologia de grupo que não cobrem implante ou orto. Então, se ele não cobre, você pode fazer particular. Então, seria uma forma do paciente já estar lá mesmo no seu consultório, já conhece você, ele faz a parte que é coberta pelo plano com você, e a outra parte, que não é coberta, de alta complexidade, ele paga particular. Então, seria uma vantagem. Seria uma forma de você ter no seu consultório uma forma de trazer pacientes para lá. Então, seria, para vocês não falarem que eu estou apresentando só desvantagens, né? Então, eu estou alertando sobre as possibilidades. Então, de fato, aqueles planos mais restritivos, que não cobrem um rol maior de procedimentos, faz com que o dentista possa oferecer eles de forma particular. Então, é uma possibilidade de amenizar esses prejuízos todos que eu falei para vocês. Mas tem que pôr isso na ponta do lápis. Tem que calcular direitinho e ver qual é a mais vantajosa. Eu já expliquei para vocês e repito. Geralmente, as mais vantajosas são autogestão, cooperativas, tem um percentual aí maior, e as seguradoras, porque pegam um público diferenciado. Pensando em toda essa situação, a odontologia dentro da história se movimentou. Então, desde 87, foi criado lá num congresso que é tipo o CIOSP, só que aqui é no Rio de Janeiro, é chamado CIORG, eles começaram a criar uma tabela de valores dos procedimentos odontológicos. Então, se trabalhou numa tabela que inicialmente se chamou de VRPO. Já apresentei para vocês essa tabela. O que é essa tabela? A VRPO. A VRPO são valores de referência para procedimentos odontológicos. Então, essa tabela, ela leva em consideração uma série de aspectos para que se calculasse o valor que seria devido a um respectivo plano. Então, é uma tabela interessante aí para a gente considerar. E, mais recentemente, nós tivemos a SBHPO, que é a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos, que ela coloca valores. Então, aqui, ela tem valores bem interessantes. Então, ela considera aí, por exemplo, por uma consulta, você tem um cálculo tanto do UH como do UC. O que é o UH? É a hora clínica, a unidade de hora clínica. E o que é o C? É a unidade de custo. Então, ela soma a unidade de hora clínica mais a unidade de custo e faz um preço médio dos procedimentos. Então, a gente podia se balizar, inclusive para quem não quiser calcular no início da carreira. Você tem dificuldade para calcular quanto que vai custar cada procedimento, então usa essa tabela da CBHPO. Então, ela coloca aqui, para fazer, por exemplo, uma radiografia periapical, o valor da hora clínica que você vai gastar é R$15, geralmente é um quarto de hora clínica. E você vai gastar R$2 com o filme e com processamento. Então, a radiografia periapical não pode custar menos que R$17. Você vai fazer a consulta odontológica, e aí é outra questão. Será que o dentista cobra consulta? Se cobra consulta, quanto que deveria cobrar a primeira consulta? R$96 da hora clínica. Por quê? R$96, porque a primeira hora clínica você vai fazer anamnese, você vai coletar dados do paciente. Então, não pode ser uma consulta rapidinha, tem que ser uma consulta detalhada. E, além disso, ainda, você tem o gasto com luva, com máscara, com um EPI. Então, somando o valor da unidade de hora clínica, mais o valor
que você vai aí ter material de consumo, você teria um valor de R$ 100 na consulta. Ah, mas se eu cobrar R$ 100, não vem ninguém. Será que eu quero quantidade ou quero qualidade? Por que que o médico cobra para ter uma consulta e você está estudando aqui na sexta-feira, véspera de feriado, para ter um conhecimento e depois você não poder cobrar por ele? Então eu digo para vocês, o dentista tem que se valorizar. E você tem que trabalhar com um público que dê valor. Então esse negócio de fazer consulta primeira de graça já era, pessoal. Para a clínica popular isso funciona. Mas eu digo para vocês, isso contribui para a desvalorização da profissão. Porque já pensou você ir no médico e falar para ele que você só vai pagar se for fazer um procedimento? Então você passa em vários médicos para saber o que você tem. Ele te dá o diagnóstico e você fala que só vai pagar se precisar de cirurgia. Então a gente precisa repensar essa questão e esses valores são bem interessantes aí. Ok? Muito bem, estamos caminhando aí para o fim. Eu acho que quando a gente fala de escolha, trabalhar ou não para um plano de saúde ou para um convênio, me vem aqui essa frase, que muitas vezes os fatores determinantes para a vitória não são as escolhas, mas sim as renúncias. Todas as escolhas têm perda. Quem não estiver preparado para perder o irrelevante não estará apto para conquistar o fundamental. Então, eu queria perder um convênio, mas ao mesmo tempo eu estou ganhando o que é necessário, a minha autonomia profissional, a minha remuneração adequada. Então, acho que é isso, Everton, isso é bem importante, porque se você não cobra a primeira consulta e o outro cobra, o paciente pode falar assim, ah, não, eu vou naquele que não cobra, mas sempre vai ter aquele paciente que valoriza. Então, essa questão de não cobrar a primeira consulta, nós temos um gasto, não é? Pensa hoje na pandemia, eu fico pensando no consultório. No consultório, a gente cobra. Mas se a gente resolvesse não cobrar, o paciente hoje, quando entra no consultório, a gente coloca a touca, a gente coloca propé, a gente dá solução para o bochecho, eu uso luva, uso a máscara N95, uso todos os EPIs, depois quando ele sai do consultório eu tenho que fazer desinfecção, e eu não vou cobrar nada por isso? Então, ou seja, eu estou trabalhando de graça, e ainda o pior, eu estou gastando com luva, com os EPIs do paciente, para ele depois ir em outro. Então, temos que pensar que quem não estiver preparado para perder o irrelevante, então o que é perder o irrelevante? É perder aquele paciente que não valoriza, não estará apto para conquistar o fundamental. O que é o fundamental? Você trabalhar com uma clientela diferenciada, que sabe do seu valor, que sabe o quanto que você estudou, que sabe o quanto que você tem a oferecer para ela de qualidade. Por isso que eu digo para vocês, e digo com experiência, né? Olhem muito bem se vocês vão atender convênios ou não, e pensem muito bem se vale a pena cobrar a primeira consulta ou não, porque vocês vão estar fazendo escolhas que vão determinar aí o futuro profissional de vocês. Ok? Vamos tirar aqui a tela, então. Queria ver se o grupo seleto, que está aqui presencialmente me acompanhando e não me deixando sozinho nessa noite, Juliano, Everton, né? Rodrigo apareceu aí também um pouco. Se vocês têm aí alguma dúvida, Lincoln também, Stael, Luiz Fernando, né? Os que estão aqui nos acompanhando, a Angélica também está aí. Vou tirar aqui a gravação. Então, pessoal, essa aula vai estar disponível para vocês no link, quem quiser reassistir, quem não pôde assistir por instabilidade, lá no ambiente virtual está disponível, então já despeço de vocês, agradeço, vou finalizar aqui a gravação. E estudem, porque esse tema é bem relevante e importante, tem material lá no AVA para quem quiser aprofundar sobre isso.